Trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, um pequeno preâmbulo. Primeiro, os pontos que vou tratar são muito diversos, complexos, e não tenho a pretensão de esgotá-los, por razões de tempo e por razões pessoais de não conhecer com profundidade vários deles. Dois, o intuito aqui é levantar questões para o debate, sempre acreditando que o intelectual coletivo é o melhor para aprofundar o debate. Três, é fundamental desenvolvermos um processo de análise o mais profundo possível, porque se errarmos no diagnóstico, fatalmente erraremos na estratégia e na tática. Podemos até acertar no diagnóstico e talvez não acertar na tática e estratégia. Por quê? Porque no que está sob nossa governança, nós podemos ter assertivas importantes. Entretanto, na luta de classes, como sabemos, tem o outro lado, o inimigo, que também atua e, portanto, o jogo da luta de classes é disputado. E, por fim, não pretendo colocar verdades absolutas. São ideias, são questões, como disse, para aprofundarmos e debatermos. A primeira questão importante que quero levantar é que não dá para discutir sustentabilidade sem discutir o modo de produção. E nós estamos falando do modo de produção capitalista, cuja essência, cujo coração é a busca do lucro. E a busca do lucro transformando tudo e todos em mercadoria, inclusive o meio ambiente e todas as suas formas, os recursos naturais, a água, a biodiversidade e assim por diante. Enquanto existir capitalismo, dificilmente nós teremos sustentabilidade, porque essa é a lógica do capital, a busca incessante do lucro e da acumulação. Nós vivemos, como todos sabem, um período de uma grave crise. Alguns adjetivam essa crise como crise sistêmica, crise societária, uns chamam de crise de superacumulação, outros a caracterizam como crise estrutural do capital. Todos nós sabemos que, de tempos em tempos, o capitalismo produz suas próprias crises, e é inexorável isso, e é muito natural que elas ocorram, que normalmente nós chamamos de crises de superprodução. O que é isso? O capitalismo, na sua reprodução ampliada, investe, produz mercadorias, vende, reinveste, produz mercadorias, vende de forma permanente. Quando o capitalismo produz muito e não consegue vender, acontece a crise de superprodução. Na história ocorreram várias vezes, uma das mais graves, inclusive, foi a de 29, que então foi resolvida com muitas políticas, mas essencialmente com a guerra. A guerra da década de 40 é que ajudou a resolver a crise da década de 30. Por quê? Porque destruiu muito capital no mundo inteiro, ademais de matar mais de 60 milhões de pessoas pelo mundo. Com essa destruição, abriu-se um novo ciclo de acumulação do capital. E em função de uma correlação de forças internacional com a existência de um outro bloco, puxado principalmente pela União Soviética, criou-se uma condição em que se produziram os estados de bem-estar social. Foi os anos de ouro do capitalismo em termos de crescimento econômico, inclusive chegamos a praticamente pleno emprego, com um crescimento econômico muito grande. E os estados de bem-estar social, fruto dessa correlação de forças e da luta das classes trabalhadoras, conseguiu produzir muitas conquistas históricas. Nós poderíamos dizer que, além do salário direto que um trabalhador recebia pela venda da sua força de trabalho, ele obtinha também uma espécie de salário indireto, que era e que chamamos de direitos sociais, ou seja, o direito à educação, direito a transporte, direito de segurança, a previdência, saúde e assim por diante, que foram possíveis naquele tempo histórico. Hoje,
nós estamos às voltas de um outro tipo de crise, que tem também o ingrediente de superprodução. Entretanto, a lógica do capital, ao longo dos anos, e começa já praticamente na década de 60, produz reformas e reestruturações no âmbito da produção, seja da gestão, da administração das próprias empresas. Nós sabemos que na lógica fordista, toda a produção era uma produção de grandes estoques, produção em massa, uma produção praticamente horizontalizada, que conhecemos através dos filmes do Charlie Chaplin, cada operário fazendo uma parte da produção. E esse tipo e essa lógica produzia permanentemente as crises de superprodução. Mas para além das crises de superprodução, as mudanças ocorridas no âmbito organizacional das empresas, coadunados com o processo de revolução tecnológica em curso ainda, produziram impactos grandes para os conjuntos das classes trabalhadoras no mundo todo e para as suas formas organizativas que nós pretendemos abordar nesse curto espaço de tempo. Do ponto de vista da classe trabalhadora, uma parte da classe trabalhadora se vincula ao núcleo central das empresas e grande parte das atividades das empresas foram terceirizadas e com isso houve um processo de precarização também brutalizado. Aliás, esse processo de precarização não é uma particularidade brasileira, é uma coisa que acontece no mundo todo, inclusive calcados em reformas ou contra-reformas às constituições dos países, inclusive a nossa reforma trabalhista, que coloca no papel todo esse conjunto de precarizações, agora legalizadas, dentro da nossa Constituição. Ou seja, é o capital, e aí sim, vem a questão do adjetivo que é uma crise de superacumulação, porque o capital constrói um processo brutal de acumulação de riquezas e, em consequência, de renda em todo o planeta Terra. Em todo o planeta Terra. Inclusive, pressionando os países a mudarem suas constituições para permitir uma maior mobilidade e garantir a lucratividade do capital em escala planetária. E algumas empresas controlam a produção, comercialização em todo o planeta. Mais que isso, essas mudanças ocorridas e essa brutal concentração de riquezas nos faz afirmar que essa crise, ela se diferencia das demais crises. Primeiro, porque já não há mais um bloco socialista que se contrapõe de alguma forma à lógica do capital. A lógica do capital é planetária. Com raras exceções de pequenas ilhas, o capital é planetário e as relações mercantis são mediadas pelo dinheiro. Portanto, não há espaço vazio nesse planeta, é hegemônico. O crescimento econômico de um país, como agora dos Estados Unidos, 3%, vai afetar o crescimento de outros países. Por quê? Porque esse é o único planeta que nós dispomos e o capital age no planeta todo. E atua no sentido, inclusive, de comprar e eleger parlamentares, prefeitos, vereadores, governos, presidentes, para garantir, do ponto de vista da legalidade, as suas necessidades que lhes deem garantia de atuar pelo mundo todo. Seja nas aplicações financeiras, comprando títulos, explorando países, seja na aquisição de ativos outros concretos, como o domínio absoluto dos recursos naturais, seja na mineração, seja a terra, seja a água, da biodiversidade e o controle disso em todo o planeta. Por isso, essa crise econômica dificilmente vai ser superada, embora possa haver algum tipo de crescimento econômico. Entretanto, o crescimento econômico não se reverterá em processos de geração de empregos de forma massiva. E é possível afirmar que uma parte da humanidade não vai ter mais espaços com trabalho formal, digno, dentro da lógica de produção do capital.
os trabalhos que vão sendo criados e novas categorias que vão surgir, e é bom que se diga, várias categorias estão em processo de extinção. O que eram os bancários há 20 anos atrás não é hoje a categoria dos bancários. E o que serão os bancários daqui a 20 anos serão outra coisa que hoje. Então tem várias categorias em processo de extinção. Falando de bancários, nós podíamos falar de frentista de combustível, de condutores, de uma série de outras categorias que, em função da tecnologia e dessa nova forma de gerenciamento, dificilmente permanecerão. Obviamente que serão criadas outras categorias de trabalhadores. Entretanto, há uma particularidade. Os trabalhos criados são cada vez mais precarizados. E isso amparados em constituições que foram sendo modificadas mundo afora. Nós podemos dizer, então, que essa crise ela será prolongada e não resolverá nem os problemas de crescimento econômico e principalmente não resolverá os problemas da classe trabalhadora. Isso se coaduna com uma grave crise política. A necessidade do capital cada vez mais se internacionalizar com legislações internacionais que garantam sua lucratividade, né? E ainda a existência de Estados nacionais, que eventualmente, aqui e acolá, elege algum governo de esquerda que coloca algum tipo de barreira ao capital internacional. Mas nós vimos, por exemplo, na crise grega, né, a iniciativa de um partido de esquerda que ganhou as eleições, que prometeu romper com o capital financeiro, que no final das contas, mesmo com um plebiscito, etc., acabou tendo que fazer negociações, porque há uma imposição do capital financeiro, poderíamos dizer popularmente, bota a faca no pescoço, né? Principalmente no caso grego, os bancos alemães, obrigando esses estados a negociar suas dívidas e a cumprir e honrar os compromissos assumidos com o capital financeiro. Agora imaginemos fazer campanha na Grécia, né, para eleger alguém de esquerda para combater o capital financeiro. Evidentemente que a Grécia é uma situação, o Brasil é outra e assim por diante. Não dá para mensurar de forma igual. Entretanto, estou querendo dar um panorama de que essa crise política, ela se reflete na população. Uma população que não acredita mais no parlamento, que não acredita na política, que é parte de uma propaganda ideológica, inclusive para distanciar a classe trabalhadora da luta política e da participação política. E isso se coaduna com uma outra grave crise, que é a crise social, como consequência dessa lógica de acumulação do capital. Para além do desemprego, que é grave no nosso país, são 14 milhões de desempregados, aquilo que o censo estabelece daquelas pessoas que estão procurando emprego é muito maior que isso, porque uma parte desalentada sequer procura emprego. Mas essa crise do desemprego agrava as condições de miséria, fome, miséria voltando, agrava a situação de violência social generalizada. E fruto disso nós temos um aumento tanto do assassinato nas periferias, tá? E o assassinato tem cor e tem classe, são jovens, negros, pobres, 70 mil assassinados por ano. Nós temos 700 mil pessoas na cadeia, a terceira população encarcerada do mundo, e nós, evidentemente, aumentamos a situação do feminicídio no Brasil. Tá? Além do que, a segunda causa de morte entre os jovens do mundo é o suicídio, ou seja, é o sintoma de uma sociedade enferma. Por essa razão, muitos trabalhadores e trabalhadoras buscam, seja nos remédios, tá, antidepressivos, ou em outras alternativas, como as igrejas, por exemplo, uma forma de ganhar alento e autoconfiança, autoestima para sobreviver a essa barbarização das relações sociais. E às vezes a esquerda torce o nariz para isso, mas as pessoas buscam a igreja como uma atitude quase de desespero. Nós não podemos torcer o nariz para isso. Essa é uma realidade, porque lá dentro da igreja, inclusive, acontece um fenômeno da alteridade. Uma pessoa se vê na outra, se reconhece na outra, e com isso encontra algum grau de autoestima para continuar enfrentando as mazelas do cotidiano, que são duras e difíceis.
Essa crise social se articula com a crise ecológica, por isso que não se separa, ou crise ambiental, vamos chamar assim. A crise ambiental é grave, não tenhamos nenhuma dúvida, está no centro do debate político, porque a lógica do capital é uma lógica da produção de mercadorias, de extrair matéria-prima, produzir mercadoria, vender mercadorias com tempo de validade pré-estabelecido. Papo reto. É mais barato comprar uma TV nova do que às vezes arrumar uma velha. É parte dessa lógica da propaganda, da venda de mercadorias que produzem uma quantidade enorme de lixo, além de produzir impactos ambientais muito graves. Mais que isso, a extração de minérios, o controle das minas, o controle da água, o domínio dos territórios, das terras. Nós podemos falar do agronegócio, a quantidade de veneno que é colocado cotidianamente nas nossas terras, envenenando a terra, os lençóis freáticos, de sobremaneira o próprio ser humano, que é consumidor desse tipo de produtos. Ou seja, essa lógica não está preocupada em preservar o meio ambiente. E todos nós sabemos que existem biomas que estão em processo de extinção e que, em função das condições geofísico-químicas, mesmo que quiséssemos recompor isso, nós não teríamos mais condições, porque as condições que os criaram já não existem mais. E olha, tem gente, até marxista, de esquerda, que diz, bom, mas a tecnologia vai criar árvores mecânicas para extrair parte dos gases, do carbono. Mesmo que criássemos árvores mecânicas para limpar um pouco o oxigênio, não se reconstituirá nunca toda a biodiversidade que é destruída. Para pegar um exemplo, o bioma do Cerrado e todas as condições que criaram o Cerrado. As palmeiras, os buritis. Há cientistas que dizem que os buritis, para cumprir sua função na natureza, levam centenas de anos. Ou seja, mesmo que quiséssemos replantar os buritis, levaria centenas de anos. E nesse período, obviamente, parte da biodiversidade já foi destruída. Para dar um exemplo, mas são tantos os exemplos de destruição ambiental. Há quem diga, e cientistas afirmam, que se em 15 anos nós não mudarmos a atual tamanho de emissão de gases, de carbono, etc., no meio ambiente, o processo de aquecimento será tal que dificilmente terá volta. E eles afirmam, alguns, que em 70 anos, se não mudarmos esse padrão, São Paulo vai estar inabitável pelo calor. Portanto, a questão ambiental é uma questão essencial, mas não dá de separar a questão ambiental da questão econômica, não dá para separar a questão ambiental da questão política e da questão social, porque o ser humano está no meio ambiente e também está e pagará, e está pagando as consequências da lógica de produção do capital. Mais do que nunca, não dá para debater questões particulares. Por isso, também, a nossa crise organizativa. A crise organizativa se reflete de várias maneiras. Primeiro, as organizações que nós produzimos foram produzidas por um tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. Eu citei o exemplo dos estados de bem-estar social. Nós estamos adentrando num tempo em que o desenvolvimento do capitalismo, ao contrário de produzir ganhos, está produzindo derrotas a conquistas sociais históricas da classe trabalhadora. O desenvolvimento, e esse termo talvez tenhamos que mudar, do capitalismo, está produzindo destruição ambiental, está produzindo destruição humana. E as nossas formas organizativas são defensivas. Elas são incapazes de enfrentar toda a lógica e a força do capital nesse tempo histórico. Porque, em grande medida, são organizações corporativas. Aí, inclusive, existe um erro, no meu modo de ver, evidentemente, quando a gente separa a luta econômico-corporativa da luta política. Hoje, nós estamos impelidos a fazer luta política. No âmbito corporativo econômico, dificilmente uma categoria terá conquista.
Ou seja, para obtermos conquistas, nós precisamos alterar a correlação de forças. E para alterar a correlação de forças, não será uma categoria em particular que conseguirá fazer isso. Mais que isso, se quisermos politizar a classe trabalhadora, nós precisamos conjugar os aspectos mais prementes, imediatos, as necessidades das nossas categorias com os aspectos políticos, a luta política. E assim o sujeito da luta econômica pode se transformar num sujeito da luta política. Para isso, evidentemente, é preciso fazer formação política e ideológica. Não há outra forma. E vincular as questões locais, as questões corporativas com as questões gerais. E eu não estou negando a importância das organizações locais e das experiências localizadas. Elas são importantes, elas podem abrir fendas e construir aqui e acolá experiências de como enfrentar a ordem do capital. Entretanto, como enfrentar uma lógica do capital internacionalizado com organizações regionais, locais, nacionais? É preciso construir espaços de articulação internacional para enfrentar essa ordem. Mais que isso, nós não podemos separar teoria da prática. A ideia de praxis, que é a prática refletida permanentemente, do debate político, da reflexão, da análise, de um planejamento de atuação, né, e de forma permanente e refletida, vai nos ajudar nesse processo de elevação do nível de consciência. Já a ideia de que alguém elabora, algum intelectual, olha, é importante a intelectualidade, mas ninguém individualmente tem condições de abarcar todos os ingredientes da realidade. A realidade é muito mais complexa, mais rica. O que fazemos nos nossos construtos teóricos é tentar captar os principais ingredientes da realidade, apontar suas tendências e, a partir disso, estabelecer planos concretos de atuação nessa realidade com o objetivo de mudá-la. E por isso, prática e teoria não podem ser separados. Como também nós não podemos separar o presente do futuro. Eu não vou me cansar de dizer que se nós quisermos colher abacates, é preciso plantar abacateiros. A agricultura nos ensina essa coisa bem simples. E assim nas nossas organizações, na nossa luta política. Ou seja, se nós quisermos ter um outro tipo de sociabilidade, solidária, etc., é preciso plantar solidariedade aqui e agora, no seio das nossas organizações. Se nós quisermos uma sociedade onde mulheres e homens sejam livremente iguais, é preciso construir aqui e agora. Se nós quisermos que a juventude seja protagonista da história, é preciso abrir espaços. Aliás, um parênteses, quem fez as revoluções e fará as revoluções é a juventude. William Reich tem uma frase: os velhos têm a história nas costas, a juventude é à frente. Evidentemente que eu não estou colocando na lata do lixo os velhos, muito pelo contrário, a experiência histórica acumulada, os erros são necessários trazer para o presente para estimular as novas gerações, principalmente a juventude, a efetivamente não cometerem os mesmos erros que nós cometemos no passado. A juventude pode cometer novos erros. Aliás, quem faz pode errar, quem não faz já está errado por princípio. Entretanto, novos erros, não os mesmos. Por isso a importância da crítica e autocrítica nesse sentido. E por essa razão é fundamental nós plantarmos aqui aquilo que a gente quer aí na frente. E a quarta questão tem a ver com criar novas formas organizativas. E novas formas organizativas, não estou falando para colocar na lata do lixo o que nós produzimos na história. Não, nós precisamos preservá-las. As formas organizativas que nós produzimos são as melhores que nós conseguimos construir. Entretanto, elas não dão conta de organizar os vários conjuntos da classe trabalhadora nesse tempo histórico. São muitas categorias de trabalhadores. E agora, cada vez mais, trabalhadores sazonais, pontuais, que um dia trabalha de um jeito, como operário da construção civil, outro dia vai limpar lote, que não se vê numa categoria em particular. Embora existam categorias perenes, que se mantêm e que devemos continuar organizando, mas é preciso construir novas formas organizativas.
O movimento popular, de alguma forma, ajudou nesse processo de organizar isso. Entretanto, mesmo assim, há uma deficiência do ponto de vista de chegar à grande massa das classes trabalhadoras com formas de organização e de lutas. E quero destacar aqui, de forma muito enfática, a importância da organização. Muitas pessoas que não acreditam nisso, não, organização. Olha, a primeira razão de existir uma organização é que a classe trabalhadora não vive lutando. A classe trabalhadora vive trabalhando. É a labuta cotidiana para sobreviver. Os momentos de luta da classe trabalhadora são pontuais. Às vezes tem categorias que sequer faz uma greve por ano. Tem categorias que faz mais de uma greve por ano. O momento da luta é um momento de socialização. E acontece o fenômeno da alteridade também, de se ver no outro, de se reconhecer no outro. E, portanto, a luta é fundamental para o processo de formação da consciência. Entretanto, passado o momento da luta, volta-se à vida privada, a reproduzir a mesma estrutura, a mesma lógica. Aí existe o papel da organização. Primeiro, como memória histórica das lutas. Não só dessa geração, mas das gerações passadas. 2, como mantenedora, vamos dizer assim, das conquistas obtidas historicamente. Muito difícil, inclusive, nesse tempo histórico, mas a organização tem que cumprir com esse papel. 3, como formadora de consciência. A organização deve pensar a formação política e ideológica de forma permanente, mesmo nos momentos de descontinuidade da luta. Para isso é fundamental programas de formação. 4, é uma forma de divisão social do trabalho, porque ninguém individualmente, nenhum presidente, secretário, etc., coordenador, resolve todos os problemas de uma categoria e de uma organização. É preciso uma divisão social do trabalho, é preciso criar uma coletividade para enfrentar o conjunto da problemática e as saídas que uma organização, seja ela corporativa, política, etc., tenha. E é por isso que é fundamental construirmos organizações. Mais que isso, é preciso construir um método que nos leve a superar a fragmentação. A fragmentação dos vários setores. Nós estamos numa realidade que se faz mister construir a unidade. Mas não uma unidade boa. A unidade vai se construir se nós tivermos uma clareza do projeto político que nós queremos. 2, se nós fizermos lutas para alcançar esse projeto político. Quem não sabe para onde vai, não vai a lugar algum. Saber para onde vai e conjugar isso com lutas de massa é fundamental. Por quê? Porque por mais habilidosos que sejam os dirigentes, os negociadores, as negociações não se resolvem na mesa em si de negociação. Ou nós temos força social e política da massa para impor a nossa negociação, ou não será um bom negociador que resolverá isso. Mais que isso, o momento da luta, da mobilização é um processo extremamente rico da formação política e ideológica. Por isso, não gosto das organizações que comemoram a derrota de outras organizações como se houvesse uma competição interorganização para ver quem vai ser a vanguarda. Ora, nós queremos mudar a sociedade, nós queremos construir o poder popular, nós queremos e precisamos construir alianças, e alianças vão ser construídas com diferentes. Se nós pensássemos todos iguais, não precisava tantas organizações. Mas se uma organização subjuga a outra, ambos não crescem. É igual uma relação entre dois. Podia dizer casamento, mas casamento não é o melhor termo. Se um subjuga o outro, ambos não crescem. Assim são as diferenças, mas acima das diferenças tem um projeto político e ter a clareza que é com lutas de massa que nós vamos mudar esse cenário. 2, é preciso nós mudar as metodologias que nós temos também dos nossos atos. Os nossos atos têm um script,
é um chiqueirinho que cerca o carro de som, o crachazinho, cara a crachá, alguns entram naquele cercado, outros podem subir no carro de som, aí tem uma listinha de quem vai falar, primeiro, segundo, terceiro, etc. E lá embaixo um monte de gente que às vezes escuta e às vezes não escuta, mas a maioria sequer presta atenção. Porque também os nossos discursos estão muito repetidos e falando bastante para a nossa vida. É preciso pensar novas linguagens, novas formas. Talvez seja por isso, inclusive, que a juventude e essas novas classes trabalhadoras não se vejam dentro das nossas formas organizativas. Terceiro aspecto é o aspecto que eu vou dar ênfase, que é a análise de classes propriamente. Um tempo atrás se falou que nós tínhamos atingido o grau da classe média. Olha, honestamente, às vezes me dói o fígado. Porque há uma análise das letrinhas A, B, C, D, E, F, G, H, oriunda da sociologia norte-americana, que contribui, evidentemente, para a análise, porque ela permite analisar a diferenciação social interclasses. Mas ela não leva em consideração um ingrediente fundamental na análise de classe, que é a propriedade privada dos meios de produção. Veja, a análise marxista pressupõe quem é proprietário dos meios de produção e quem não é proprietário dos meios de produção. Quem explora a força de trabalho de outros e quem é explorado. Ora, se você é proprietário dos meios de produção e explora a força de trabalho dos outros, você pertence a uma classe, a burguesa. Se você não tem os meios de produção e é explorado, você pertence a outra classe, a classe trabalhadora. O próprio Marx, na análise, pressupõe uma burguesia pequena entre as duas classes principais, que ideologicamente, pela propaganda, busca e tenta se aproximar da grande burguesia, mas pelos fatores objetivos, pela própria lógica do capital, da competitividade intercapitalista, ela se aproxima cada vez mais da classe trabalhadora. Por que isso é importante? Porque se você não souber a que classe você pertence, como construir uma identidade de classe? E veja, como eu disse, a diferenciação social na nossa classe trabalhadora. O cara que ganha R$500 é parte da classe trabalhadora, e o cara que ganha R$10.000 é explorado, é parte da classe trabalhadora. Evidentemente que há diferenciação social. Entretanto, ambos pertencem a uma classe, a classe trabalhadora. Isso é fundamental para construir a unidade. 2. Quem não sabe contra quem luta, quem não sabe por que luta, não luta. Ou se for para a luta, vai como massa de manobra, de qualquer lado. É fundamental desenvolver a identidade de classe. Mais que isso, é fundamental desenvolver consciência de classe. E por essa razão, não tenho dúvidas de que a análise de classes é fundamental para nós interpretarmos esse tempo histórico e sabermos de que lado nos posicionamos. Também nos nossos movimentos, nas nossas organizações, nós temos um problema, que é o problema do planejamento. Aliás, a burguesia nos dá aula sobre isso. Consegue planejar 10, 15, 20 anos, faz articulações, parcerias, compras, fusões, se precisa de quadros, investe, etc. E os nossos planejamentos, no geral, são planejamentos de 3 meses, 6 meses. Quem consegue planejar um ano, olha lá. Mais que isso, às vezes alguém por WhatsApp desmancha o planejamento feito. Olha, isso é brincar de fazer luta de classes. Se nós não conseguirmos olhar para o médio prazo, nós não vamos conseguir fazer planejamentos com possibilidade de atuar no curtíssimo prazo. É evidente que nós não podemos deixar de atuar no curto prazo. Agora, a questão é, temos tantos militantes dessa forma, que tipo de militantes nós queremos ter daqui a 5 anos? Nós estamos num conjunto de municípios e localidades. Em quantos municípios nós queremos estar daqui a 5 anos?
Nós temos uma articulação em nível nacional. Que tipo de articulação internacional nós precisamos e queremos ter daqui 2, 3, 4, 5 anos? Isso é fazer planejamento estratégico. Lembrei agora da frase do Keynes. Ele diz, numa frase, nós precisamos planejar o curto e o médio prazo, porque no longo prazo estaremos todos mortos. Eu diria, nós precisamos planejar o médio e longo prazo, porque no curto prazo nós estamos com um monte de problemas. E planejar o médio e longo prazo nos permite atuar com muito mais tranquilidade e segurança aqui no curto prazo. Por isso é uma questão de método fundamental, a nível da esquerda, para nós trabalhar. Evidentemente que nós temos um problema ainda de verticalismos, estruturas verticalizadas, presidencialistas, né? Uma dificuldade, por vezes, de investir em formação de quadros. É como se investir em formação de quadros nós criaríamos competidores que vão competir com o nosso status quo. Uma consciência muito limitada nesse sentido. Ora, se nós quisermos mudar a humanidade, a sociedade, construir outra sociabilidade, é preciso ter muita gente consciente. Evidentemente que vamos ter muitas contradições, porque seres com maior conhecimento são militantes que vão questionar muitas das nossas práticas, mas não há outro jeito de crescer. Não se cresce na mesmice, não se cresce no puxa-saquismo. Esqueça, puxa-saco não nos ajuda. É preciso ter pensamento crítico que nos obrigue permanentemente o processo de reflexão e de formação. Aliás, a formação é algo permanente. Não pensem que com um curso nós vamos resolver o problema da formação. A formação é algo permanente. É só lembrar de como educamos os nossos filhos, para quem tem filhos. Ou seja, a criação de hábitos, eu estou falando de hábitos, dos nossos filhos é algo que tem que ser construído cotidianamente. Já escovou os dentes, já tomou banho, já arrumou o seu quarto, ou seja, anos e anos construindo hábitos. Imaginem vocês a construção de quadros, a construção de militantes com capacidade de refletir, de pensar, de atuar. É um processo que não vai ser resolvido por WhatsApp, com frasezinhas. É preciso se dedicar à leitura. Mas é preciso criar espaços que nos permitam ter gosto por isso, que seja prazeroso o conhecimento. Aliás, não tenham nenhuma dúvida disso, que um dia a humanidade vai avançar numa perspectiva de que o conhecimento seja tão livre, tão democrático, que talvez não precise nem ter instituições, prédios, patentes, etc. Os novos seres nascerão no meio de uma humanidade tão consciente, com tanto conhecimento, que cada um será um cientista daquilo que quiser. E investir no conhecimento é fundamental, porque só o conhecimento liberta. Mais que isso, às vezes nós queremos, na esquerda, chegar em algum lugar, fazer uma análise de conjuntura, que todo mundo concorde conosco, que todo mundo nos compreenda. Quem não concordar é pelego, né? Achando que uma aula vai resolver o problema. Nós temos que ter paciência, generosidade. É um processo permanente de debate. Por fim, acho que nós estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades. É evidente, não podemos escamotear essa realidade. Eu diria, nós vivemos um tempo de tempestades intensas. Nas tempestades, uma série de construções mal feitas vão cair. Um monte de árvores podres, roídas pelo cupim, vão deixar de existir. Muitas árvores vão ser arrancadas. Entretanto, há um provérbio chinês que diz: quem tem raízes, não teme as tempestades. Quem tem raízes, acolhe os ventos. É também um tempo de podas. É um tempo de adubação. É preciso fazer isso agora. E é preciso semear novas árvores. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se nós fizermos isso em todo o nosso Brasil, em todo o mundo, cada quem do seu jeito, respeitando a diversidade mais ampla que existe, nós
certamente superaremos o inverno, superaremos esse tempo difícil e faremos nascer uma nova primavera. Bom debate, um grande abraço a todos e todas.